Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos aqui no programa Os Donos da Bola com o craque Neto aí, Souza, Veloso e companhia. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube dos Donos da Bola para deixar os créditos aí. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do nosso querido e amado do Flamengo. Chega cansado aqui. Não tô cansado, não. E o Estevão, que você falou lá na Cazé? Não foi na Cazé, não, foi no Pode Pá. Não, tá na Cazé, tá lá. Foi o Cazé que postou, mas eu falei no Pode Pá. O que você falou? Porque em jogo grande ele some, ele sumiu no jogo Mas grande. por que você quis dizer isso? Vamos lá. Porque ele não jogou bem contra o Flamengo, nos principais jogos. Você quis dizer que ele é ruim ou que ele é... Não. Você quis dizer que ele é ruim, porque você tá falando que ele é cagão, porque ele não faz gol em time grande. Não. Só que ele foi vendido por 300 milhões pro Chelsea. Ele é o titular da seleção brasileira, que por sinal a minha seleção seria Hugo, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos e Alexandro. Pô, a minha seleção. Bruno Henrique, Bruno Guimarães. Casemiro, Rafinha. Faltou o Gerson. E Gerson. Calma. Ataque, Vinícius Júnior e Estevão. Essa é a minha seleção, truta. Uma boa seleção, hein? Eu não boto o Rafinha como atacante. Eu boto ele como quarto homem do meio campo. Como meia esquerda mesmo. A minha seleção é essa, ó. Mas se o Estevão não faz gol em time grande, ele não pode ser titular da seleção pra você. Eu colocaria o Pedro aí. Mas ele não tá convocado. Eu sei. Mas pra mim também. Eu Eu tiro o Vinícius Júnior e boto o Pedro. Pedro não tá Eu, né? Mas o Estevão vai ser titular? Não, tem... Porque lá na Cazé você falou. Tem que ser titular. Mas como tem que ser titular o Estevão? Mas eu não posso mentir, né? É fato. Mas se ele não faz gol com o time grande, ele não pode ser titular da seleção. Mas é fato. Mas a verdade é que o Estevão caiu de produção porque ele mudou de posição, né? Ele tá jogando mais por dentro agora. Essa seleção é boa, que sabe? Ele por dentro, ele caiu de produção. Vou ser muito sincero. Você mudaria, Souza? Daí vocês três? Muito sincero Pedro, com você. colocaria. Bota essa foto aí, Cascão. Bota no Instagram aí pra sair lá pro presidente Samir, pra esses pés de rato lá. É família, genro, é parente, é pica-pau, é Homem-Aranha. É os caras tudo na CBF lá. É família, é filho, é genro. Daqui a pouco a mulher também vai trabalhar lá na CBF. Quer trocar o carro? A partida que vale muito é o Flamengo, claro. O resultado da última rodada, né, Pedro? Trouxe muito mais tranquilidade para esse jogo contra o Tátira, que já foi de arrasta para cima. E agora é só fazer a sua parte. Ô Mengão, bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, um beijo grande pra você, abraço pra todo mundo por aí, Jailson, Donk, enfim, todo mundo que assiste a gente neste Sport Center. Pois é, o Tátira já cantou pra subir, um abraço, foi embora, não tem mais do que fazer nessa Libertadores, mas o Flamengo tem muito o que fazer ainda, precisa dessa vitória amanhã, 21h30 no Maracanã, fez o seu dever de casa contra a LDU, tá com 8 pontos, 3 atrás do Central Córdoba, que lidera a chave, o grupo C, e tá no saldo de gols, ele supera ainda o terceiro colocado, a LDU. Tá meio embolado ali, então o Flamengo tem que vencer para se garantir, vencer bem, quem sabe, o Tátira, e torcer para a LDU, quem sabe, vencer em casa o Central Córdoba, que aí com um saldo de gol, de repente uma margem bem boa que o Flamengo possa vencer no Maracanã, ainda conquistar, sonhar com o primeiro lugar do grupo. Se o Flamengo, porventura, tropeçar, um empate no Maracanã, não é o que o rubro-negro deseja, aí vai ter que de fato torcer para o Central Córdoba bater lá, ou empatar com a LDU na altitude de Quito. Então é melhor fazer o seu dever de casa mais uma vez contra um Deportivo Tátira já bem esfacelado aí, tem vários problemas e desfalques também. O Flamengo tem os seus desfalques, claro, a gente sempre lembra. O Alan e o Pulgar com problemas musculares ainda estão voltando. Dúvidas para essa partida, difícil mais até para o chileno que volte para esse jogo de amanhã no Maracanã. Talvez o Alan tenha uma possibilidade, mas já está há algum tempo fora. Será que o Felipe Luiz pode aproveitar o Varela no meio de campo, como fez contra o Palmeiras, já que o Wesley não está suspenso, como estava no Campeonato Brasileiro, e vai voltar ali à lateral direita? Mas o De La Cruz fica fora também, aquela entorse no joelho, só para o Mundial, mesma coisa o Plata na frente.
Então vai ter que se virar como pode. O Gerson ainda é dúvida também, porque embora não tenha sido uma lesão grave, uma inflamação no joelho esquerdo, como informou o Flamengo ontem, ainda fica aquela questão se ele vai ter condições de jogo, mas é o jogo, até agora, o jogo do ano, é sempre um jogo do ano, né? Um atrás do outro com esse calendário louco, o Flamengo tem esse confronto depois contra o Fortaleza, aí depois só volta no Mundial ou Copa do Mundo de Clubes, mas agora tudo focado para esse jogo de amanhã, 21h30 contra o Tátira. O Flamengo tem que fazer jus, como eu digo sempre, ao hino. É vencer, vencer e vencer, e se possível com uma boa margem de gols, Mari, porque aí dá, quem sabe, para sonhar com o primeiro lugar do grupo, algo que o Flamengo não fez nos 2 últimos anos e pagou caro por isso. Pois é, vale demais então pro Rubro Negro também nesta quarta-feira. Obrigada, viu, Pedro? Boa sequência de trabalho para você. A gente coloca a agenda certinha então dos brasileiros. Hoje com São Paulo e Tacheres, tem Botafogo, como o Pedro Henrique gosta, né? Tacheres, Botafogo e Universidade do Chile. Na quarta, Inter e Bahia. Também tem Flamengo e Tátira. Tem Palmeiras e Sporting Cristal. E na quinta tem o Racing e Fortaleza, jogo que vale muito. Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista de convocados como treinador da seleção brasileira. Ontem a gente mostrou aqui alguns nomes que poderiam entrar nessa lista. Você lembra disso, Vene? A gente vai conferir a lista final agora. O Flávio Vinic estava lá e acompanhou tudo. Fala, Flavinho! Do novo presidente da CBF, Samir Chaud, eleito domingo, Carlo Ancelotti ganhou a camisa do Brasil com o número 26, referência à Copa do Mundo do ano que vem. Na entrevista foi direto. Espero ser campeão do mundo. Claro, não tenho dúvida o que esperam de mim, falou Ancelotti. De lo que se esperam de mim. Luiz Felipe Scolari, técnico do Penta, entregou pessoalmente mais um presente ao Mister, como vem sendo chamado o novo treinador do Brasil. Desejamos nós o melhor possível. Ancelotti disse que depois de 40 anos no futebol, não sabe qual a estratégia que permite ganhar as partidas, mas acredita que os sistemas dependem dos jogadores que você tem. Essa é a minha primeira convocação. E um por um, Ancelotti foi fazendo a primeira convocação. Os goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. Os defensores, Alexandro Ribeiro, uma das novidades, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson e Wesley. Os meio-campistas, Andréas Pereira, Ederson e Gerson. E a volta de Casemiro. Os atacantes, Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. O melhor do mundo, aliás, Ancelotti conhece muito bem. Disse que espera o melhor de Vini Júnior também na seleção, porque é um trabalhador e lutador fantástico. Neymar, ainda sem ritmo de jogo, ficou de fora. O treinador disse que ligou para o atacante para explicar por que ele estaria de fora e disse que o santista concordou. Todo mundo sabe que Neymar é um jogador muito importante. Sempre foi, sempre será e contamos com ele, disse Ancelotti. A seleção se apresenta no dia 2 de junho e vai treinar no CT do Corinthians, em São Paulo, antes dos jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Até lá, Ancelotti quer conhecer melhor o Brasil. Nunca fui ao Corcovado. Algum dia quero ir e também aproveitar esse país. E que sirva de inspiração ao Mister. Muito bem, Ancelotti. Ô, Vene Casagrande, todo mundo sabe, vamos olhar a arte dos convocados aqui. Todo mundo sabe, Vene, como que ele tem uma facilidade de lidar com jogadores brasileiros que passaram em sua carreira, né? Isso, todo mundo fala muito isso, Vene. E ele consegue potencializar vários. Inclusive, o Vinícius Júnior, para quem ainda não assistiu, eu posso falar Netflix, não posso? Pode. Já falei. Pode. Lá na Netflix tem o Baila Vini, enfim, o Vinícius Júnior agradece muito ao Ancelotti pela evolução dele na finalização. E que era um grande problema do Vinícius Júnior quando ele começou aqui no Flamengo.
que ele, como atacante, ele precisava muito evoluir nesse quesito. E ele evoluiu graças ao Ancelotti. O Kaká, por exemplo, viveu um dos melhores momentos, se não o melhor momento da carreira dele no Milan, com o Ancelotti. Então é um treinador que consegue potencializar demais os jogadores, não só os jogadores brasileiros, mas outros de outras nacionalidades também. Para mim, uma baita contratação. Para ser sincero, Fernandinho, eu gostei demais da apresentação dele. Ele demonstrou ali saber, ter conhecimento da grandeza que é comandar a seleção brasileira. A gente fala muito da grandeza do treinador, mas o treinador ele precisa ter noção também da grandeza que é ter a oportunidade de assumir a seleção brasileira, que é a maior campeã em Copa do Mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande, ele deixou isso claro. E outro ponto da entrevista que eu gostei também, que inclusive o Flavinho mencionou no VT dele, é quando ele diz que ele não tem um esquema fixo, que ele se adapta com aquilo que ele tem de opção. Tanto é que eu já falei aqui, não se assuste, torcedor brasileiro, se ele em alguma partida começar com 3 zagueiros, que ele entende que possa começar assim, comandando a seleção brasileira. Então, de maneira geral, óbvio, a gente sempre vai ter aqui algumas críticas em relação à convocação, mas a convocação, em geral, achei ok. Eu não levaria, por exemplo, o Andrés Santos, embora seja um baita jogador. Quem você levaria no lugar? Mas eu acho que tem outros jogadores na frente deles. Por exemplo, o André do Wolverhampton, o João Gomes também do Wolverhampton, que fizeram uma grande temporada, estão jogando muita bola lá no futebol inglês. O Hugo Souza, muita gente questiona o Hugo Souza, eu até compreendo, mas eu questiono muito mais o Bento, por exemplo. E eu converso com pessoas que acompanham o futebol árabe e todo mundo fala que o Bento não está indo bem no futebol árabe. Estamos falando do futebol árabe, que é muito abaixo do futebol brasileiro, e o Hugo Souza está fazendo grandes partidas com a camisa do Corinthians. Eu acho que a questão dos goleiros foi a mais polêmica nessa convocação. Você concorda, Vene? Que as pessoas mais comentaram? Sim. O Bento e o Hugo Souza também. Vi muita gente falando da só uma justificativa, dele. Confesso, não sei se alguém já disse isso, mas só para trazer aqui, o Ederson, por exemplo, ele está com uma pubalgia. Por isso que ele não foi chamado. Então ele está com um problema físico. Eu entendo não chamar o Ederson, mas... Repito, muita gente questiona e critica a convocação do Hugo Souza, mas eu critico muito mais a convocação do Bento, se for para criticar um goleiro, porque eu acho que o Bento, além de estar vivendo um momento ruim na carreira, ele está vivendo um momento ruim na carreira jogando no futebol árabe, que a disputa nem é do mesmo nível do futebol brasileiro. E eu tô recebendo uma notícia aqui. O John, ele não tá com problema de pubalgia. E o Rossi é argentino? É. Que loucura, hein, Vene? Eu tenho que puxar a sardinha pro meu John, E o Léo Jardim? E o Léo Jardim, Vene? Ele não tá com goleiro, problema assim, é uma posição que a gente é muito bem servido. A gente tá bem. Vene, como estão os desfalques do Flamengo pra partida de amanhã? Amanhã você que faz a prova da autoescola. Hoje Mas é só amanhã, Fernandinha. Contra o Deportivo Tátira, Vene. A questão de desfalque, aí a gente ainda vai saber. Eu perguntei pra uma pessoa do Flamengo, essa pessoa falou, Vene, os jogadores nem chegaram aqui ao CT, como é que você quer saber disso agora? Eu falei, meu programa começa 1h da tarde, pô. Eu preciso buscar saber. Mas vamos lá, existe uma expectativa muito grande em relação ao Vinha. Até ontem, ele estava relacionado. Hoje, nesse treino, se ele não sentir nada, espero que ele não sinta nada, a ideia é que ele seja relacionado e, para mim, é uma notícia maravilhosa. Quanto tempo, hein, Vene? Desde o dia 11 de agosto, Fernandinha, que ele não entra em campo. Quase no meu aniversário. E confesso para você que eu esperava um tempo até maior na ausência dele, e ele está voltando, digamos, antes do tempo, tal como aconteceu com o Pedro, mas não avançaram nem o processo, pelo contrário. Isso é graças ao trabalho do departamento médico e graças também ao trabalho do jogador, que desempenhou muito bem o papel dele como um jogador lesionado, tratando em 3 períodos. Então é por isso que ele está de volta aí. E fica a dúvida do Gerson, se o Gerson será relacionado, embora ele não tenha tido nada grave, mas ele está com uma inflamação no joelho. Será que vale a pena você forçar, embora seja um jogo extremamente importante? Mas eu vou no mesmo discurso, tá? É o Deportivo Tátira. Independentemente se o Gerson não jogasse, entrar um outro jogador na função dele, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. E não é só ganhar por 1-0, 2-1. É sério isso, Vene? É ganhar por um placar elástico, porque o Deportivo Tátira é do mesmo nível do Carabobo, por exemplo. Sim. É um time extremamente amador. E eu acho um absurdo o Flamengo no jogo de ida ter vencido na base do sufoco, com um gol ali do Arrascaeta, que é um cracaço, acabou achando um gol. Acho que independentemente do desfalques, o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem em casa. Muito bem, bora beber água. Agora com moral, depois da grande vitória sobre o Palmeiras, o Varela ganhou espaço no time do Flamengo, ele jogou de volante, jogou bem. E o caso do Bruno Henrique fora de campo remarca a sua audiência sobre a questão das apostas esportivas. O jogo é contra o Tátira amanhã, Vessone, a gente já falou, é jogo para o Flamengo ganhar, fazer saldo e ainda terminar em primeiro. E aí o Felipe Luiz achou esse
essa posição aí boa para o Varela, de volante, também contando com questões de desfalques e tal. E vai ser uma partida que, na teoria, pegando o time venezuelano e tal, vai ser uma partida que você vai controlar ela, e aí a tendência é vencer com alguma tranquilidade. Acho que pode ser um jogo também para você dar mais ritmo pro Pedro. Ontem a gente falou do segundo gol do Flamengo, e aí eu não consegui, e eu queria aproveitar hoje para fazer justiça, ter lá os defeitos do Palmeiras para tomar o segundo. Mas pouca gente percebeu que quem clareia tudo, quem é a origem da jogada, é o Pedro. Cara, ele dá uma puxeta, que a marcação do Palmeiras está subindo para apertar depois do lateral, e a puxeta dele deixa o cara do Flamengo, o próximo do Flamengo, numa condição maravilhosa de fazer a jogada. Mas se não é a inteligência dele e a puxeta dele, nada teria acontecido. Ele teria dominado no peito, tomaria peitada nas costas e ficava ali o lance. E ele dá a puxeta e inicia toda a jogada. Então, esse é um cara que você tem que cuidar bem e pegar um jogo como esse, que vai ser certamente de perde, pressiona, de chance criada, de bola na área o tempo inteiro, de um lado, do outro, cruzado e tudo mais, e ter um cara para pôr a bola para dentro e dar mais ritmo para ele. Eu queria destacar muito aí a participação do Pedro no segundo gol, que quase ninguém falou, e projetar um Pedro bem decisivo e importante, nem sei se como titular, talvez não, mas eu acho que ele vai poder fazer a diferença diante dos venezuelanos também. Vai estar voltando, né? Não jogou o tempo todo. Fresco, né? Acho que esse jogo é jogo exatamente para ele. O que me chamou a atenção em relação ao Flamengo foi o número de jogadores convocados pelo Ancelotti, né? Porque fosse, acho que talvez, um técnico brasileiro, já provocaria alguma grita. Não é simples pro Flamengo. Bastante. O Flamengo não vai parar, né? Sim. Vai parar a gente vai falar da seleção já fala. É isso. Só uma coisa. Eu pedi ajuda para um profissional da área financeira para entender o que compõe a folha salarial de um clube de futebol. E as informações são as seguintes. Os cálculos da folha incluem salários, direito de imagem e encargos obrigatórios. Não respondeu luvas. Não está aqui escrito luvas. Eu perguntei. Desculpa, caiu o celular. Luvas também não chegou ainda a resposta, né? Porque se for isso aqui, não tem por que aumentar a folha de um ano para o outro sem contratar ninguém. Sim, exatamente. Tá? Jornalismo é um organismo vivo. Eu estou pedindo as informações para ver se a resposta chega aqui, para a gente entender os números que um conselheiro da oposição publicou. Isso, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades aí, informação do nosso Flamengo. Então, chegou aqui no canal pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva, te reagiu, corte do programa Os Donos da Bola com o craque Neto aí, Souza, e acompanhe analisando aí a primeira convocação de Ancelotti. Chamou 5 jogadores do Flamengo, 5 jogadores do Flamengo foram convocados aí pela primeira vez, né? A primeira convocação de Ancelotti. Ainda tem jogadores do Mengão aí que pode pintar nas próximos meses aí. Pedro voltando a jogar, se jogar bem, desempenhar um bom futebol, pode ser convocado, não seria nenhuma surpresa, né? Falando aí sobre o Flamengo ainda, né? O Flamengo venceu, tá na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Agora amanhã encara uma partida muito importante. O Flamengo tem que vencer. É obrigação, né? A famosa obrigação. O Flamengo criou na última rodada de vencer no estádio do Maracanã. Certeza de casa cheia. E o último jogo da fase de grupo, 6ª rodada contra o Deportivo Táchira. O jogo vai ser às 21h30 da noite. O Flamengo vencendo essa partida aí, dependendo do placar do jogo de LDU, né? Caso o LDU vença com placar mínimo até de 2-0, o Central Córdoba jogando na altitude e o Flamengo vencendo por 2 ou 3 gols de diferença, pode se classificar ainda em primeiro do grupo, né? Seria muito bom, né? Porque teoricamente nas oitavas de final já pega um adversário mais fraco, né? Pega um adversário mais fraco, mas mesmo assim isso não é garantia de nada, que pode vir pedreira, pode pegar um adversário difícil também, pode pegar um Internacional, pode pegar o Bahia,
pode pegar o River Plate, então pode pegar o adversário do próprio Botafogo, que tem jogo hoje. Então, mas vencendo aí, passando no primeiro do grupo, tem a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. A segunda partida sempre será decidida em casa para quem passou aí no primeiro lugar do grupo, né? Então, um jogo muito importante amanhã. O Flamengo deve ir com força máxima. A gente não sabe se Gerson vai contar com o Gerson ainda no jogo da manhã. Gerson saiu machucado, mas foi só uma pequena inflamação no joelho, né, que está sendo tratado. E o Flamengo pretende contar com o Gerson a partir de amanhã, pelo menos o Gerson no banco de reserva, talvez possa atuar no segundo tempo, 20, 30 minutos no segundo tempo. Eu não acredito que Gerson seja titular, mas sim, ele deve atuar na partida de amanhã.